Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo Possati Lepaus, sou professor de Educação Física, mestrando do PROEF, turma 5, Polo UFES. Sou do município de Aracruz, Espírito Santo, e trabalho com turmas de Educação Infantil, de 0 a 3 anos, e no município de Ibiraçu, com Ensino Fundamental 1, turmas de primeiros e segundos anos. Aqui eu desenvolvi um mapa conceitual da nossa disciplina Problemáticas da Educação Física. Durante o período de 6 semanas, estudamos vários textos que trazem situações corriqueiras da nossa área e situações essas que vivenciamos em nossos dia a dias. E buscamos sempre estar trabalhando, desenvolvendo formas de estar superando elas, digamos assim. São temas complexos, são temas que exigem estudos mais aprofundados. Outras problemáticas podem surgir ao longo dos anos e o professor precisa estar ciente que elas estão presentes na nossa realidade. Então, na primeira semana, a gente estudou um pouquinho sobre o abandono do trabalho docente. O texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Fernando Gonzalez. Ele fala que a interpretação da atuação docente ocorre a partir de 4 dimensões de categorias, que são o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar em relação à educação física e as experiências sociais e profissionais. O texto ele fala que o professor ele pode se encontrar em fases. Quais fases são essas? Os que estão em práticas tradicionais, os que estão em fase de desinvestimento pedagógico e os que se encontram nas práticas inovadoras. Importante dizer que essas fases não buscam enquadrar os professores e nem atribuir juízo de valor. Como dito anteriormente, os fatores que interferem para eles se encontrarem nessas categorias, nessas fases, são o processo de transformação da área, que é importante a gente fazer um recorte histórico das mudanças impulsionadas na nossa área da educação física desde a década de 80, nas quais surgiram diversos autores e correntes que buscaram romper com os modelos biológicos e tecnicistas de ensino e trouxeram novas perspectivas na nossa área. As condições objetivas de trabalho, que tratam do espaço de aula, situações de falta de recursos ou locais que tenham recurso apropriado para que o professor possa trabalhar. A grande realidade no Brasil hoje é o contrário, porque muitas vezes a gente não encontra um espaço apropriado em nossas escolas, como quadras poliesportivas, por exemplo. E entra também outras questões como remuneração, falta de tempo necessário para planejamento, para reflexão sobre a nossa prática. Outro fator também tratado no texto é a cultura escolar em relação à educação física, que traz um pouquinho sobre os subtemas relacionados a essa cultura escolar, que são a invisibilidade da educação física, ou seja, quando gestores e supervisores não têm uma compreensão clara do que apresenta nossa disciplina, os conteúdos a serem tematizados. Em relação também ao subtema hierarquização dos saberes escolares, que tradicionalmente a educação física ela é vista como um componente curricular menos importante em relação aos outros,
principalmente entre os outros professores de outras áreas. Então é importante a gente trabalhar firme para mudar essa nossa realidade. E as experiências sociais e profissionais que ocorrem quando o professor ele sofre influência desde o seu ensino básico, passando pela graduação e após se formar durante as formações continuadas, pós-graduações, mestrado, doutorado. Então o professor ele está em constante aprendizado e ele sofre vários tipos de influência para a sua prática docente. Então é importante que para o nosso componente curricular ele ser aceito, a gente precisa ter a resposta na ponta da língua da importância da educação física dentro do ambiente escolar. Então é necessário entender e, consequentemente, buscar práticas inovadoras para que tenhamos sucesso em nossas aulas. Na segunda semana, a gente estudou o texto Relação, Teoria e Prática nas aulas de Educação Física. Esse texto ele foi muito importante para a gente entender, enquanto professor, nós professores sabemos que a gente precisa ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Mas esse conhecimento ele precisa ser tratado de forma integral, porque tanto o fazer quanto o ensinar sobre, ele tem seus valores. Aí vindo aqui no ensinar sobre o fazer, como a gente pode estar fazendo isso? De que maneiras? Contextualizando, trazendo fatos históricos de uma modalidade esportiva, por exemplo, o voleibol, onde surgiu, como surgiu, qual foi o primeiro nome dado a esse esporte, entender um contexto geral daquele esporte para além da técnica. Lembrando que o ensinar a fazer é importantíssimo, porque nele a gente promove acesso às práticas corporais, que também é conhecimento, e isso aumenta o repertório motor do aluno. Muito importante frisar também que o ensinar sobre o fazer não é meramente teorização da educação física, não significa isso. A gente pode sim trabalhar o ensinar sobre o fazer não apenas dentro da sala de aula. A gente pode, através de uma roda de conversa, um varal de informações com fotos de algumas modalidades, a gente pode dar um pontapé inicial para estar desenvolvendo uma aula. A gente pode usar de outros ambientes da escola, como o laboratório de informática educativa, para estar passando um vídeo. Então, como eu disse anteriormente, o ensinar sobre o fazer não significa teorização da educação física. Então, o ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer são duas formas que o professor precisa estar conhecendo, estar modificando sua prática, estar fazendo essa relação da teoria e prática para que tornar a aprendizagem do aluno de forma significativa, tratando esses conhecimentos de forma integral. Aí, partindo para a terceira semana do PROEF, nós estudamos os aspectos legais da educação física escolar, desde a primeira LDB de 1961 até a Lei 10.793 de 2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular. A primeira LDB do ano de 1961, a prática da educação física ela era obrigatória nos cursos primários e médios para alunos de até 18 anos. Após 10 anos,
houve uma reforma educacional. E aí a educação física deixou de fazer referência a esse limite de idade, de obrigatoriedade da prática, e ela se tornou obrigatória a todos os níveis de ensino. Alguns anos depois, nasceu a LDB, de 1996, que foi o marco educacional no Brasil, não apenas na educação física, onde as disciplinas elas foram divididas por áreas. Nossa área é a área de linguagens, junto com língua inglesa, língua portuguesa e artes. Então foi o marco na educação nacional. E a lei que rege a educação física atualmente é a Lei 10.793/2003, como dito anteriormente. Só que essa lei, ela, de acordo com os estudos, ela é vista como um retrocesso na área. Por quê? Porque antigamente, né, a educação física ela era facultada para mulheres com prole, para quem cumprisse jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas e quem estava em serviço militar também era dispensado da prática. Então, isso faz com que fosse enxergado uma visão meramente biológica da educação física, apenas com o fazer, o ensinar a fazer, sem um sentido, sem uma contextualização, uma visão que gere cansaço. Essa facultatividade, ela traz algumas reflexões. O que é facultativo, de acordo com o texto? A prática que se exerce na aula ou a aula propriamente dita? Porque se for uma dispensa sobre a prática, por algum motivo de doença, por exemplo, o professor ele pode enxergar essa brecha como uma forma de participação do aluno, porque ele pode aproveitar os conhecimentos adquiridos em debates, discussões de aula. O professor ele pode atribuir notas de participação desse sujeito através de trabalhos, através de provas e relatórios. É uma forma de diminuir o afastamento, que nós vamos estudar aqui na semana 4, e também a indisciplina nas aulas de educação física. O afastamento e indisciplina na educação física, gente, eles ocorrem por diversos fatores. Aqui em vermelho eu trouxe dessa cor que são práticas que o professor ele deve muito evitar nas suas aulas, que são aulas no contraturno, porque isso faz com que haja muitas faltas, porque o aluno ele estuda por um período, vai para casa, às vezes ele pega um transporte, ele tem gastos com passagens. Então, se as aulas de educação física forem no contraturno, por muitas vezes ele vai faltar por essas dificuldades. Outra questão é o insucesso e a exclusão dos alunos dito menos habilidosos, por conta da repetição de conteúdos, muitas vezes esportivizantes, que são ali praticamente futsal, handball, vôlei, basquete. O professor ele divide os trimestres nesses esportes e não traz as outras práticas corporais da educação física, que elas podem ser tematizadas. Outros fatores que levam ao afastamento e à indisciplina são as classes numerosas e questões de gênero. Como superar ou como buscar superar? O texto ele trouxe dois modelos muito bacanas de formas para estar incluindo, para estar participando, os alunos estarem presentes nas aulas, que são o Sport Education e a aprendizagem colaborativa, que são formas
de trazerem um aluno como protagonista nas aulas, onde eles assumem diversos papéis, onde eles se ajudam, ele participa do planejamento. E o exemplo muito bacana é do futebol callejeiro, que é um futebol desenvolvido na região da Grande Buenos Aires, lá da Argentina, onde os alunos eles se juntam, eles discutem as regras desse jogo em 3 tempos e no último tempo de jogo eles retomam essas regras, eles veem quais jogadores que trouxeram atitudes colaborativas e inclusivas, e aí eles definem juntos quem foi o vencedor do jogo. Não basta apenas marcar mais gols, é preciso seguir as regras, é preciso respeitar. Vindo para a semana 6, tratamos dos textos Inquietações do Tratamento no Esporte. A gente sabe o que a gente não pode fazer nas aulas de educação física, mas será que a gente sabe o que deve fazer para a gente propor práticas inclusivas? Então o texto ele traz 2 categorias aí de esporte, o tradicional e o esporte para todos. O esporte tradicional ele traz muito dos aspectos militar, higienista, biológico e competitivo. Os aspectos competitivos, eles, através dos treinamentos esportivos, eles devem ser evitados nas aulas de educação física, pelo fato de contribuir para o fracasso dos alunos, a exclusão, o desinteresse. Esse professor que trabalha nessa perspectiva tradicional, ele sofre aqui a influência, fazendo um paralelo aqui com a semana 1, o texto de categorias de professores, aqui ó, as práticas tradicionais. Esses professores eles sofrem influências em suas formações e por muitas vezes a própria quadra ela é poliesportiva. Então, aí por si, o professor acaba trabalhando os 4 conteúdos esportivos, digamos, os ditos quartetos fantásticos, né? Vôlei, futsal, basquete e handebol. O texto Inquietações no Tratamento do Esporte, ele traz o esporte para todos, que é um esporte onde o professor ele busca contextualizar aqui, ó, relação teoria e prática, contextualizar o porquê dessa prática corporal. Ele busca ressignificar o esporte de uma forma onde os alunos eles sejam protagonistas, eles participam do planejamento, eles assumem um papel importante nessas aulas. Esse esporte para todos, ele visa aproximar as questões sociais do aluno, ou seja, ele traz o aluno para a sua realidade. Nesse texto, os autores eles buscam trazer Bratt 2020 e 2021, onde ele trata aí dos 4 equívocos na interpretação dos críticos do esporte. Aí falando aqui rapidamente, o primeiro equívoco não se trata de abolir o esporte, e sim tratá-lo pedagogicamente, que foi o que foi falado aqui. A gente tratar o esporte de uma outra forma, por uma outra via que não seja apenas a biológica e a tecnicista. O segundo modelo, o segundo equívoco, não se trata de ser contra a técnica, e sim adotar novos sentidos às mesmas. O terceiro equívoco é a oposição rendimento e ludicidade, onde o rendimento ele é visto como o vilão e a ludicidade como o mocinho, digamos assim. O rendimento ele é muito importante de ser trabalhado quando ele é encarado de uma forma como que possibilita a máxima aprendizagem do aluno de forma individualizada. Então, nós
Sabemos que é possível trabalhar o esporte para além do Quarteto Fantástico, o esporte para além da técnica, um esporte onde o aluno ele seja incluído de fato, ele possa aprender e essas práticas possam ser sempre ressignificadas. E aí viemos para a sexta semana, onde tratamos dos textos Questões de Gênero na Educação Física Escolar. Nós sabemos que meninos e meninas eles têm diferença em relação aos corpos, à biologia, mas é papel do professor promover um ambiente de respeito mútuo, um ambiente exclusivo, um ambiente de respeito mútuo, inclusivo e colaborativo, onde ele possa promover um convívio, um bom convívio entre meninos e meninas, promovendo a igualdade de acesso a todos das práticas corporais, onde meninos e meninas tenham os mesmos direitos e ao final, como dito anteriormente, todos possam acessar, jogar, brincar, correr, praticar esporte, nas danças, nas lutas, nas ginásticas. Então, meninos e meninas, eles possam ter de forma igualitária o acesso a essas práticas corporais que hoje nós somos aí regidos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, pessoal, nessa disciplina de problemáticas, eu busquei contextualizar brevemente um pouquinho de cada coisinha que a gente estudou aí ao longo desse primeiro semestre do mestrado. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento de vocês. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.